hoje eu quero comentar algumas coisas para a gente poder pensar, não é? E eu estava escutando a Moninha comentar e cantar, e estava comentando com Jesus. Falei, mas você é um espetáculo, não é? Toda semana que eu venho falar, eu converso com a Moninha antes para falar qual é o assunto, para que a Moninha veja as músicas. E essa semana não conversamos, porque não deu tempo. E tantas coisas que a Moninha falou, vocês verão que terá tanto do que Jesus queria alinhavar para o que eu vou dizer, não é? Você vê como é que ele vai cuidando, não é, do nosso coração, vai nos preparando para a palavra. E se a gente analisa a relação de Deus conosco, a relação de Deus com o homem, com cada um de nós, é uma relação que tem uma lei, que é a lei do amor gratuito. Deus se antecipa a nos amar e não depende das nossas atitudes, nem dos nossos méritos. Simplesmente nos ama. E isso é proposto, né? Nós temos uma relação de amor. Podemos reagir de várias maneiras. Podemos ficar com uma atitude de profunda inércia e não querermos nem aí para esse amor, né? Podemos falar, me ama, que bom, mas isso não me toca. Ou eu posso reagir e responder com amor. Então, Deus fica esperando que o monólogo dele passe a ser um diálogo. Que esse monólogo de amor seja transformado. Mas isso depende de nós. Né? Depende de cada um falar com ele, eu quero. Né? Existe na Bíblia dois momentos que a gente observa claramente, onde Deus pede, com toda clareza, a resposta do ser humano. No Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 24, quando os israelitas saem do Egito e que eles vão tomar posse da terra prometida, Deus fala com Josué, pergunta para o povo o que eles querem. Se eles querem me servir ou se eles querem servir aos deuses estrangeiros. E aí Josué pergunta para o povo, o que vocês querem? E eles respondem, nós queremos servir a Deus. O Josué pergunta de novo, vocês têm certeza? Temos, nós queremos servir a Deus. Se vocês pegarem o Novo Testamento, lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo de 64 a 71, Jesus também está, logo depois que Jesus faz a multiplicação dos pães, volta aquela multidão e encontra Jesus, e Jesus fala, vocês voltaram não por mim, mas porque eu dei pão para vocês. E aí Jesus começa o discurso do pão e fala que ele é o próprio pão que desceu do céu, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue. E aquela turma fica assustada com o discurso de Jesus e vai embora. Então Jesus olha para os discípulos e fala, vocês também querem ir? A palavra está muito pesada, vocês também querem ir embora? Porque fui eu que vos escolhi. Todos nós que estamos aqui somos escolhidos. Somos escolhidos como os objetos de amor de Deus, né? Somos amados por Ele. Ele escolheu nos amar. Então somos escolhidos, mas apesar de escolhidos, amados, podemos ir embora. Foi o que ele falou para os discípulos. Está muito difícil, a minha palavra está muito pesada, pode ir. Então, na verdade, isso é uma opção por Deus. E em vários momentos da nossa vida, nós precisamos não só optar, mas reoptar por Jesus. É o que vocês estavam cantando e é o que eu quero falar hoje para vocês, né? São as nossas reopções. Porque nós vivemos divididos entre Deus e o mundo. Porque nós somos, às vezes, em um determinado momento da nossa vida, nós já fizemos essa opção por Deus. Às vezes somos batizados mais velhos, onde a gente já tinha uma certa consciência, ou em alguma outra situação que nós já definimos que queremos conviver com Deus. Mas como nós somos muito mutáveis, somos muito instáveis, nós oscilamos entre Deus e o mundo, entre Deus e o dinheiro, não é assim? Então a gente fica completamente dividido e deixamos espaço dentro de nós para que dentro de nós crie os outros deuses e para que dentro de nós tenha sempre um bezerro de ouro. Eles vão falar assim, dentro de mim tem bezerro de ouro, não, Filó? Tem. Sabe como é que a gente descobre? Observa, quando vocês começam a conversar, qual que é o assunto predileto? Do que vocês mais falam? Disse Jesus lá em Mateus, a boca só fala o que o coração está cheio.
Começa a observar qual que é o assunto predileto de vocês. Vocês descobrirão o bezerro de ouro que está habitando aí dentro. A gente vai assustar de saber que tem um bezerro aqui dentro mesmo. Então, as pessoas falam para Josué, mas nós queremos servir ao Senhor, o que nós podemos fazer? O que Josué responde? Vocês lembram disso? Ele responde, jogue fora os deuses estrangeiros. Josué fala para o povo assim, Deus, nosso Deus é um Deus ciumento. Nós vamos dizer, mas filho, mas Deus, se eu estou dividido entre Deus e o dinheiro, Deus é contra o dinheiro? Não. O dinheiro que gera vida não é. Qual é o dinheiro que Deus é contra? É o dinheiro que eu acumulo porque eu te oprimi, porque eu suguei até a sua última gota de sangue, porque eu te fiz escravo, porque ele foi iníquo, porque ele foi roubado. Aí está errado. Mas o dinheiro que foi gerado como fruto do seu trabalho e que pela sua competência você gerou foi muito, parabéns para você. Deus não tem nada contra isso. Ele tem contra aquilo que escraviza, contra aquilo que tira a dignidade do seu irmão. Então, às vezes a gente demora muito na nossa vida a tomar opção por Jesus ou uma reopção. Então, muitas vezes a gente quer fazer de nós, que somos templos dele, mas não temos ainda essa consciência, e que muitas vezes dentro de nós habita um covil de ladrão ou um ninho de cobra, e querer que Deus coabite. Ele jamais irá dividir isso. Então, qual é o ciúme de Deus? É no sentido de que Deus não nos divide com o pecado. Perceberam quando é que está a gravidade da opção? Deus não vai nos dividir com o pecado. Mas essa opção é nossa. E às vezes a gente só toma essa opção por Deus em momentos críticos. Às vezes a gente só decide por Deus quando eu estou muito gravemente doente. E eu sei que a morte está ali me esperando antes que eu imaginava. Ou eu estou para perder alguém, ou eu perco alguém que eu acho que eu não vou viver sem essa pessoa. Então, geralmente, em momentos de crise na nossa vida, que a gente para e pensa quem somos, de onde viemos, para onde que vamos, e vamos tentar entender o sentido da vida, e às vezes aí é nesse momento que a gente vai fazer a opção, ou a nossa reopção por Jesus. É nesse momento que nós vamos começar a entender o que nós temos que fazer. Porque qual que é a única coisa certa e inevitável da nossa vida? A morte. Mas a gente não toma consciência dela. Né? Então a gente vive como se ela não existisse e a gente pula esse pedaço. Então a gente não se prepara para ela. A gente não conversa esse assunto que você conversa deprimido. Então a gente não se prepara. A gente não fala disso. Que a morte é um processo da vida e que vai nos levar de volta para a casa do Pai, não tem outro caminho. Então às vezes, infelizmente, em momentos de crise assim, que a gente define. Porque exatamente no momento desse, você tem que ter clareza absoluta daquilo que você crê. Porque senão você não sabe como é que você se conduz. Porque no momento desse, se você não tiver certeza em quem que você está sustentado, quem é a razão da sua vida, você enlouquece.